Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, nós estamos aqui para trazer para vocês informações e esclarecimentos dos mais diversas áreas do direito, também empreendedorismo, saúde, política, entre outras especialidades. Nosso papo de hoje vai falar sobre as atribuições da ADPERGS. Nosso convidado de hoje é o defensor público e presidente da ADPERGS, Dr. Mário Heingens. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutor. Muito boa noite, Vainir. Muito boa noite, Amanda. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. É uma honra, uma satisfação enorme para mim e para as defensoras e defensores públicos aqui representados participar do Papo Certo. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, Dr. Mário. E você de casa que nos assiste já sabe, nosso programa ele é interativo e tu pode participar através do telefone 3029-8080 que está aparecendo aí na tela. Em meio minutinho nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Quero aproveitar e te lembrar que o Papo Certo também ele é transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E tu que já está assistindo, já gostou do tema, já clica aí então e compartilha. Doutor Mário, para começarmos o nosso Papo Certo de hoje, explica para nós o que é a ADPERGS. Bom, a ADPERGS é a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma entidade civil que congrega todas as defensoras e defensores públicos, tanto ativos quanto aposentadas e aposentados. E tem entre suas atribuições, além da representação das defensoras e defensores públicos em todas as perspectivas, seja política, seja de comunicação, há também uma série de atribuições de pautas na defesa dos direitos humanos e da democracia. Uma associação que não apenas atua em nome dos defensores e defensoras, como o senhor bem destaca, Exato. Mas também atua junto aos poderes para buscar outros direitos. Sim, não apenas junto aos poderes, mas também junto à própria sociedade civil. É uma entidade da sociedade civil organizada e tem um papel muito importante. Agora, por exemplo, estamos num projeto muito interessante, que é o nosso projeto de educação em direitos, onde nós levamos defensoras, defensores públicos a diversas escolas no estado do Rio Grande do Sul. O ano passado, por exemplo, fomos a mais de 25 cidades, né? E levamos ao conhecimento das pessoas lições sobre direitos humanos, sobre a Constituição, sobre democracia, sobre acesso à justiça, sobre a possibilidade de todas as pessoas acessarem todo o rol dos seus direitos e exercerem mais corretamente a cidadania. Então, temos também esse viés de articulação com toda a sociedade civil, em todas as suas esferas. E aqui apenas um exemplo dessa atuação, podemos ficar aqui, ter uma conversa sobre uma série de atuações que a nossa associação realiza aqui no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, parabéns.
E, doutor, como a população em geral ela pode ter acesso e como a associação atua, então? Tu falaste primeiro sobre as escolas, mas são muitas ações realizadas. Sim, na realidade o acesso da população, ele é à Defensoria Pública, né? Tanto, aí entramos na esfera institucional da atuação, Defensoria Pública, então, que é uma instituição que presta assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas e tem também um papel fundamental constitucional de promoção dos direitos humanos e promoção de defesa do Estado democrático. Bom, uma dessas atribuições, então, que é talvez o nosso grande volume de atendimento, é a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a toda a população. Veja que no ano passado, por exemplo, sempre no final do ano, o Defensor Público Geral ele vai à Assembleia Legislativa e apresenta um relatório, né, prestando contas à sociedade gaúcha de tudo aquilo que foi feito por toda a instituição, tanto defensoras, quanto servidoras e servidores da instituição. Passamos de 2 milhões de atendimentos já, no período de um ano. Então veja que esse trabalho ele tem uma amplitude muito grande. Vai desde informações jurídicas, informações sobre a possibilidade ou não, sobre se você tem ou não algum direito, a assessoria, orientação, orientação extrajudicial, até a atuação em juízo, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma demanda civil, uma demanda de família, uma demanda de saúde, uma demanda de natureza criminal. É uma defensora, um defensor público que vai realizar esse atendimento e vai realizar essa defesa a todas as pessoas do Estado que se enquadrarem, claro, no perfil de atendimento, que varia de acordo com justamente com a área de atuação. Então, talvez por isso seja hoje essa instituição que tem a confiança do povo gaúcho de forma tão sólida, tão consistente e que está presente já. Queremos ampliar ainda mais esse serviço, mas que já está presente em todas as comarcas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Algo que nos satisfaz muito e faz com que tenhamos essa possibilidade de ter essa capilarização e atender, então, em todos os nossos rincões. Então, assim, doutor, eu te perguntei sobre o atendimento à população. Então, são definidos a Defensoria Pública para todas as áreas do direito, mas tem alguma restrição em relação a ganhos, classe social, atestado de pobreza? Como funciona isso? Sim, claro, a gente está falando aqui de Defensoria Pública Estadual, porque em função da nossa forma de organização do nosso sistema de justiça, assim como nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual, nós temos também a Defensoria Pública Estadual, que atua perante a Justiça Estadual, e temos a Defensoria Pública da União, que é uma outra instituição, aí sim vinculada à União, que atua perante a Justiça Federal. Então, falando aqui especificamente, esses dados que eu estou trazendo são só da Defensoria Pública Estadual. Claro. Temos DPU aqui no Rio Grande do Sul também. 2 milhões em um ano só no Rio Grande do Sul, só da Justiça Estadual. Na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente não está aqui falando de DPU, que daí é uma outra instituição, assim como você tem o Juiz de Direito do Estado e tem o Juiz Federal, a gente tem o Defensor Público do Estado e o Defensor Público da União. Estamos falando aqui de Defensoria Pública do Estado. Veja que nós temos critérios que são diferentes em relação às formas de vulnerabilidade. Um dos critérios, e talvez seja o critério mais comum, é o critério de renda. A Defensoria Pública, então, presta assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de constituir um advogado em função da sua hipossuficiência econômica. E aqui, regra geral, isso vai depender muito do caso concreto, tá? Até 3 ou até 5 salários mínimos, regra geral. Existem alguns outros critérios mais específicos, tá? Mas, claro, aqui existe uma série de abatimentos. Então, se você que está em casa assim, mas a minha renda ela passa um pouquinho de 3 salários mínimos, ela passa um pouquinho de 5, mas vou dar um exemplo simples, eu tenho 3 filhos menores de idade que são dependentes. Bom, só para cada dependente se abate meio salário mínimo, então é importante que você procure a Defensoria Pública e faça a análise do perfil de renda. Mas também há uma série de outras situações de hipossuficiência e aí entra também esse aspecto de defesa dos direitos humanos que faz com que a Defensoria Pública atue. Vou te dar um exemplo, Amanda. Imagine uma mulher que tem uma renda familiar aí, às vezes até superior a 20, 30 salários mínimos, mas que esteja sendo vítima de violência doméstica.
A violência doméstica familiar, ela está numa condição de hipossuficiência, inclusive muitas vezes econômica, mas especialmente em função dessa violência de gênero, que é uma das formas de violência estrutural. Por que violência estrutural? Porque é aquela violência que vem de dentro de casa, vem de dentro da família. Então essa pessoa, ela vai ter sempre o direito a ser assistida pela Defensoria Pública, independentemente da sua renda. Porque muitas vezes ela não tem acesso à sua renda. Inclusive isso, mas acima de tudo, você tem uma instituição por trás que tem um centro de referência em direitos humanos, que tem essa especialização no atendimento. Se ela tiver um atendimento particular, ela não vai ter. Claro, o atendimento privado ele tem uma outra característica, né, e é facultado, claro, a todas as pessoas buscarem esse serviço privado, mas é importante que haja a compreensão de que nós temos uma instituição que tem sim know-how, que tem sim estrutura e que tem essa missão constitucional, sabe fazer e tem essa vocação para fazer justamente esse tipo de atendimento. Vou te dar um outro exemplo de violência estrutural. Trabalhamos muito também com pessoas que são vítimas de violência policial, de violência do próprio Estado. Porque, veja, se você é vítima de uma violência na rua, que é por exemplo, vítima de um crime comum, ou de alguma outra forma de violência, você vai recorrer a quem? A polícia. Mas e se, eventualmente, quem você praticou essa violência, ou de que é justamente a autoridade que deveria fazer essa proteção? Como é que você vai procurar a autoridade do essa autoridade do Estado? Exatamente. Aí entra o papel também da Defensoria Pública de atuar nessa situação que nós chamamos de violência estrutural. Por quê? Porque nós precisamos fazer um atendimento especializado e temos um know-how, temos experiência nisso. Nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Centro de Referência em Direitos Humanos, que faz justamente esse trabalho. E vai se preocupar inicialmente com a proteção da pessoa, com o sigilo dos dados, e vai encaminhar, dar os caminhos para que se possa resolver da melhor maneira possível e se acolher, além do atendimento jurídico, também com o atendimento psicossocial. Excelente. Doutor, como os cidadãos podem então entrar em contato com a Defensoria Pública buscando aí um atendimento na área jurídica? Bom, isso vai depender muito de qual é a área de atuação que a pessoa vai buscar e especialmente em que local do estado a pessoa se encontra. Então, cada comarca do estado do Rio Grande do Sul, nós ainda não temos um defensor, uma defensora por comarca, mas já temos defensoria pública em todas as comarcas. Isso porque muitos colegas se desdobram e atendem mais de uma comarca. E, claro, numa situação de deslocamento, não é o ideal, gostaríamos de estar e queremos que no futuro próximo possamos estar em todas. O senhor comentou que tem um concurso vigente, não é? Em que estão sendo chamados alguns defensores. Isso tem acontecido de forma satisfatória ou poderia ser mais acelerado esse processo? Aqui a gente tem uma série de questões, mas só se não se importar, só para colocar para o pessoal, para saber como acessar. Né? Então, a partir do próprio site da Defensoria Pública, você vai ter as informações sobre, dentro da sua comarca, qual a sua cidade. Quando a gente fala em comarca aqui, é importante esclarecer, às vezes uma comarca, ela abrange mais de uma cidade. Vou dar um exemplo da minha cidade natal, que é Pelotas, né? Pelotas é uma comarca que abrange também Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu, que são outras cidades. Então, por isso que a gente fala em comarca, porque está vinculado basicamente ao fórum. Então, a pessoa vai poder procurar presencialmente a Defensoria Pública da sua comarca. Próximo ao fórum, né? Regra geral, sim. A nossa ideia é sempre tentar. Em algumas situações a gente não consegue justamente uma disponibilidade de imóvel, mas regra geral, sim. Ou então, existe também a possibilidade de acesso por telefone, né? Acesso remoto da Defensoria Pública. A gente tem aqui, por exemplo, o Alô Defensoria, que é pelo número 129, que pode dar esse primeiro atendimento e primeiro encaminhamento. Mas pedindo desculpa aqui, respondendo ao outro questionamento, nós temos hoje um concurso público homologado. Foram, se não me engano, 43 ou 44 aprovadas e aprovados. Já foram nomeados e empossados 15 e temos a previsão aí de mais uma nomeação aí nos próximos meses. E eu acho que o ponto central não é nem só essa quantidade de nomeação. O problema é que nós precisaríamos, aqui no Rio Grande do Sul ainda, de um crescimento estrutural. Precisaríamos de mais cargos de defensoras de defensores públicos e especialmente de uma ampliação no quadro de apoio e também de uma ampliação na nossa capacidade tecnológica de fazer o atendimento online. Não basta ter o defensor, tem que ter a estrutura de apoio e também a estrutura tecnológica. E aí está deficiente. Veja que toda essa estrutura tecnológica, ela vem sofrendo uma grande revolução nos últimos anos. Até 5, 6 anos atrás, os processos eram praticamente todos em papel.
Hoje em dia, especialmente, esse é um processo que já vinha acontecendo de uma forma bem acelerada, mas a pandemia fez com que houvesse uma aceleração muito grande na virtualização. Com essa virtualização, o Poder Judiciário vem fazendo um trabalho muito sólido, muito consistente de aceleração no andamento dos processos, inclusive utilizando servidoras e servidores e a sua estrutura justamente que faziam algo que praticamente não existe mais, aquele trabalho cartorário e boa parte do trabalho de atendimento, fazendo com que os processos andem de forma muito mais rápida, muito mais célere. Claro, isso é bom para a população, sim, mas também faz com que a demanda das defensoras e defensores públicos tenha aumentado muito. Só que, infelizmente, nós precisaremos de muito investimento também aí na área de tecnologia e na área do quadro de apoio da Defensoria Pública, que ele é muito inferior ao do Poder Judiciário, por exemplo, se comparado a outros órgãos do sistema de justiça, seja por ser uma instituição mais jovem, né? Nossa instituição a nossa Defensoria Pública vai completar 30 anos agora, seja justamente por ser uma instituição que ganha força a partir da Constituição Federal de 88, mas nós ainda estamos em construção, se compararmos com outras instituições que já têm uma história muito maior. Só para vocês terem uma ideia, esse concurso que foi realizado agora foi o 6º concurso recém. Eu sou vindo do 3º concurso. O primeiro concurso para a Defensoria Pública foi em 2001. Então, é uma instituição que ainda demandaria um crescimento no investimento para que a gente pudesse atingir os níveis ideais. Mas o que eu posso dizer é que, com a estrutura que tem a Defensoria Pública, faz um trabalho espetacular, é um grande exemplo de produtividade, de eficiência, de qualidade, de humanização no atendimento à população do estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar mais sobre isso, então, Dr. Mário e telespectadores, logo após o nosso intervalo. Fiquem aí com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Também quero te lembrar que o Papo Certo está sendo transmitido pelos principais canais digitais, NET Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Doutor Mário, dando continuidade aqui no nosso papo de hoje, fale para nós quais os principais serviços oferecidos pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Bom, são muitos os serviços, né, especialmente na área jurídica, mas posso dizer que talvez a nossa maior quantidade de atuação em termos numéricos de assistência à população é justamente na área da saúde. Quando uma pessoa tem, por exemplo, um direito a um medicamento, um tratamento, uma cirurgia recusado ou não atendido pelo Estado, aqui digo Estado lato sensu, né, União, Estado, município, enfim, ele pode procurar a Defensoria Pública para garantia desse direito. E boa parte do nosso atendimento justamente é buscando a garantia desse direito, que ao fim e ao cabo é o direito à vida das pessoas, né? Direito à vida digna, direito à saúde, direito à integridade física e psíquica também. Atuamos também na garantia do direito à educação. Vou dar um exemplo aqui, o que é muito comum: as pessoas precisam matricular um filho, uma filha na creche, seja para garantir o direito à educação na primeira infância, seja para garantir o direito ao trabalho do pai e da mãe, que precisam justamente dessa disponibilidade. Se eventualmente isso não ocorre, a Defensoria Pública então atua, seja extrajudicialmente, buscando uma solução com o ente público, enfim, seja a partir do ajuizamento de uma ação, efetivamente. Atuamos muito também na área de família, separação, garantia de alimentos,
divórcio, dissolução de união estável. Esses dias nos perguntaram se a gente fazia casamento. Eu digo, infelizmente, casamento a gente não faz. Entrou na porta errada. Mas a gente tenta fazer, antes de ajuizar as ações de família, inclusive, nós tentamos fazer uma mediação, uma solução extrajudicial para que se concilie, se tente encontrar as melhores soluções e não se entre tanto em litígio. O litígio sempre é a última alternativa, especialmente na área de família, que tem toda essa complexidade, né? Envolve muitas vezes uma criança, ou mais de uma criança, muitas vezes, e questões patrimoniais, questões de alimentos, enfim, uma série de circunstâncias que se resolvem de uma forma muito melhor com um diálogo. Nós temos essa expertise, essa capacitação. Também atuamos na área criminal, então as pessoas que são acusadas, que respondem criminalmente, tem o direito de ser defendido por uma defensora ou defensor. Aqui, independente de renda, se você está respondendo um processo criminal, você tem direito a ser assistido, seja por um advogado particular ou pela defensoria pública, né? Então, as defensoras... A minha atribuição, por exemplo, é no Tribunal do Júri de Porto Alegre. Eu estou atualmente afastado, estou na presidência da associação, mas faço a defesa criminal no Tribunal do Júri aqui da comarca de Porto Alegre. Trabalhei muitos anos aqui também na defesa criminal em Sapucaia do Sul. Então, consumidor, né? Você tem uma situação, uma relação de consumo, se sentiu lesado por uma empresa. Agora a gente viu esse caso envolvendo aí 1, 2, 3 milhas, né? Muitas pessoas procurando, a Defensoria Pública teve uma atuação aí muito importante. Então, tem também essa atuação coletiva. Vou dar outro exemplo. Vocês devem recordar, o ano passado, nas eleições, a Defensoria Pública atuou para garantir o direito ao passe livre das eleitoras e eleitores poderem exercer o direito ao voto, né? A defesa da democracia, do próprio exercício da cidadania. Então, nós temos também essa diferença de atuação que não se limita apenas à defesa individual. Defendemos coletivamente os direitos de todas as pessoas. Então, muitas vezes, você nem sabe, mas a Defensoria Pública está defendendo o seu direito. Muito interessante. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. Na verdade, é um comentário e uma pergunta. Parabéns ao doutor Mário. Gostaria de saber se eu entrar com o meu processo na Defensoria Pública é mais rápido do que eu contratar um advogado particular. Bom, Amanda, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que a gente responde rotineiramente no dia a dia, no atendimento da população, porque muitas vezes, e o sistema de justiça ele tem essa característica, ele é feito por pessoas e a depender de aonde tramita, pode sim haver uma diferença no andamento, né? Seja porque uma vara ou uma Câmara do Tribunal eventualmente tem uma quantidade maior ou menor de processos, uma quantidade maior ou menor de estrutura, e a própria Defensoria Pública, né? Em algumas situações você tem uma estrutura um pouco maior, considerando a população. Tem cidades que têm uma população vulnerável muito maior do que outras que têm um índice um índice econômico já mais favorável. Vou dar um exemplo, as comarcas metropolitanas costumam ter uma população potencialmente assistida muito grande. A minha comarca, aí, quando eu atuava em Sapucaia, eu lembro que 93% da população era potencialmente assistida pela Defensoria Pública. Então, você imagina, tinha ali 3, 4 defensoras e defensores. Mas o que eu posso dizer é que, a partir do momento que se entra com a ação, ou que se ajuiza, estou pensando, geralmente, quem quer que o processo ande rápido é quem entra com a ação, regra geral. Né? Não há uma diferença na velocidade do andamento do processo se você entrou pela Defensoria Pública ou a partir de advogado particular. Porque, geralmente, esse tempo, a partir do momento do ajuizamento da ação, ele significa o tempo que o processo tramita dentro do Poder Judiciário. E, às vezes, claro, as pessoas têm urgência, têm pressa, mas o processo ele tem as suas peculiaridades. Então, depende mais do Poder Judiciário do que se for um defensor particular ou defensoria pública. Com certeza. A partir do momento em que o processo que se ingressa com a ação, e claro, a partir do momento que a defensora pública atende, a pessoa tem 30 dias para ajuizar essa ação, né? É uma norma interna nossa, então é muito rápido, tem bastante celeridade. E situações de urgência nós costumamos ajuizar, olha, se não no mesmo dia, assim, com muita velocidade, com muita agilidade. Como o caso de pensão, não é, doutor? A pensão, mas especialmente o mais urgente que a gente costuma atender é saúde, medicamentos. Sim. Às vezes a pessoa precisa para viver. Então, esse é o ponto. Às vezes a gente, e é normal que cada pessoa sinta a urgência no seu direito, né? Mas assim como é como um atendimento no próprio sistema de saúde, né? Existem situações que são realmente de vida ou morte, e essas costumam andar com ainda mais velocidade. Mas não há uma diferença no andamento. A partir do momento que o processo ingressa no sistema de justiça, não há uma diferença no andamento se ele for ajuizado
pela Defensoria Pública por um advogado particular? Doutor, eu sei que são muitos, mas eu gostaria que o senhor trouxesse para nós quais os principais, né, os mais significativos desafios, então, encarados aí pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul no dia a dia. Sim. Eu tenho muito orgulho aqui de liderar uma associação, de representar as defensores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, porque são colegas com uma qualificação técnica e uma capacidade de conhecimento e com uma experiência prática absolutamente incríveis. A gente está vendo agora, por exemplo, a atuação nessa situação de crise agora que a gente está tendo, infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como vimos em uma série de outras circunstâncias e vemos no dia a dia a atuação. São pessoas muito preparadas, com muita qualidade técnica, com muita qualificação. É um concurso muito concorrido, muito duro e uma carreira que exige o aprimoramento, que exige que a gente esteja todos os dias, como a gente diz lá fora, sempre na ponta dos cascos, né? Mas o que é o nosso maior desafio hoje? É a quantidade de demanda, é o tamanho da demanda. Seja porque a gente tem uma população potencialmente assistida muito grande. São quantos defensores no Rio Grande do Sul? Eu vou te faltar o número exato, mas eu acho que nós estamos em torno de 470 e qual seria defensores um ativos. Número bom? A gente precisaria, para atingir os padrões ideais, padrões recomendados, inclusive nas pesquisas da nossa Associação Nacional, do dobro da quantidade de defensores. Pelo menos. E além da estrutura de pessoas e tecnológica. É o ponto. Não é só a quantidade de defensoras e defensores, né? Você tem... vamos trabalhar, por exemplo, com o sistema de justiça, dentro do sistema de justiça. O Poder Judiciário, cada vara, cada juiz, ele vai ter um assessor, um secretário e uma estrutura de gabinete de cartório muito consistente por trás para poder realizar o trabalho. O nosso quadro de servidores ele ainda é muito pequeno, ele é muito recente. Quando eu entrei na instituição, a gente nem tinha quadro de servidores. Isso no ano de 2012. Então, o quadro de servidores ele é criado, me corrija se eu estiver errado, no ano de 2014. Então, ainda é muito recente. Então, a gente precisaria de uma estrutura muito grande. Para isso, precisaria do quê? Ampliação orçamentária, evidentemente, para que a gente possa, a partir dessa autonomia, exercitar. Então, eu acho que o grande desafio hoje é a quantidade de demanda. E com a pandemia, nós criamos, então, essa cultura, ampliamos e amplificamos de uma forma muito rápida do acesso virtual, do acesso online, do atendimento remoto por telefone. E isso fez com que muitas pessoas passassem a procurar ainda mais o atendimento da Defensoria Pública. E aí, com o fim da pandemia, retorna o atendimento presencial, mas nós não abandonamos o virtual. Então, houve aí um aumento muito grande. Claro, ainda fora, temos ainda os reflexos da crise sanitária e econômica decorrente da própria pandemia, do nosso contexto político, social e econômico. Isso faz com que a demanda seja muito grande. Eu falei em 2 milhões de atendimentos agora no último ano. 4 anos antes nós tínhamos tido 900 mil. Dobrou. Depois passamos para 1,3, 1,7 e depois superamos 2 milhões. Mais que dobrou. Então o crescimento é exponencial. Enquanto que o crescimento de estrutura, especialmente de recursos humanos, ele está sendo ainda muito tímido, especificamente por causa dessa questão orçamentária. Então, eu acho que o maior desafio que nós enfrentamos hoje é a necessidade de ampliação da nossa estrutura, seja de pessoas para exercer a função de defensor público, seja para exercer a função de servidoras e servidores, seja de estrutura, eu não estou nem falando da estrutura física mais, nossa maior demanda hoje é da estrutura tecnológica. Doutor, nós temos 30 segundinhos, vamos ver se dá tempo de falar sobre o 10º prêmio da Adpergs de jornalismo que foi lançado nesse último mês. Sim. Como funciona a premiação e até quando é possível se inscrever? Se não, Manuela, nossa jornalista, que ela vai me matar. Nós temos aqui, então, o prêmio de jornalismo da Adpergs, que esse ano a gente ampliou a premiação, a gente tem as categorias impresso, áudio, vídeo, internet e universitária, com matérias sobre defensoria pública, com o tema Garantindo Direitos, com uma premiação de R$3 mil para os vencedores e R$1.500 para os segundos colocados, fora na universitária que é R$2.000 Lá no site da segundo. Adpergs é possível encontrar esses dados todos? No site da Adpergs, com inscrições até o dia 15 de outubro. Estão convidados também a fazer inscrições. Obrigada. E a ideia é justamente promover a realização de matérias,
de atuações jornalísticas que promovam direitos humanos, especialmente a atuação da Defensoria Pública. Perfeito. Passou correndo o nosso programa. Acabou. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza de nos convidar. Estão convidados também a conhecer a nossa associação e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Contem sempre com as defensoras e os defensores públicos. Muito obrigado, doutor. E muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Podem nos assistir novamente lá no YouTube ou amanhã às 7h30 da manhã aqui na sua TV. E mais um Papo Certo inédito para vocês amanhã às 20h30. Estaremos aqui e esperamos a todos. Até lá.